Um homem selvagem que vive sempre no meio da floresta, principalmente no bosque congelado, enfim, onde existe bastante neve, nas montanhas em si, nos Alpes, e que, ao passar dos séculos, ensinou muitos ofícios para os homens e os homens nem sempre reconheceram, né, essa figura e, portanto, ele se isolou na floresta e continua lá até hoje. Estamos falando sobre o Omselvarek. É uma figura mitológica, obviamente, né? Uma figura mitológica para vocês que faz parte também da mitologia vêneta, não somente da mitologia vêneta. A gente vai ver um pouco mais nesse vídeo e como vocês já viram, sim, é uma criatura selvagem, portanto fica aí até o final. Eu já fiz alguns vídeos relacionados à mitologia, né? Os últimos vídeos. E também aí surgiram alguns comentários de pessoas querendo mais, né, a respeito disso. Então eu vou falar sobre esse personagem aqui. A primeira vez que eu vi a respeito dele foi lá no Vêneto, de pessoas de lá que me contaram sobre isso, né, dos locais onde eu fui, visitei, os locais dos Alpes, e é sempre muito legal e muito interessante a gente saber mais sobre o nosso folclore, né, típico, sobre a nossa cultura. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Linguamari. Já te convido, é claro, para que você fique no vídeo até o final para saber tudo, mas antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sino das notificações. Sem isso você passa a não ter mais o conteúdo aí no seu YouTube, né? Você não recebe mais as notificações a respeito dos vídeos que são regularmente, né? Todos os dias são postados aqui novos vídeos para você aprender cada vez mais e ficar em contato com a nossa cultura. Tudo bem? Caso você queira, então, entrar em um contato muito maior com a nossa cultura, eu te convido para aprender língua vêneta, que é a língua dos vênetos. Ah, mas precisa saber italiano? Não, pessoal, é uma outra língua. Né? Para você aprender espanhol, não precisa saber português. Para aprender português, não precisa saber espanhol. Que é isso, né? As crianças vão ter que estudar primeiro português para depois aprender espanhol lá na Espanha, ou aqui no Brasil, né? Vice-versa, tem que estudar primeiro espanhol para depois aprender português. Mais ou menos esse é o pensamento que muitas pessoas têm, que precisa saber italiano para aprender vêneto. Não, pessoal, são duas línguas diferentes. Você aprende o vêneto sem saber italiano. As pessoas aqui na Serra Gaúcha, as quais falam ainda o vêneto, não sabem uma palavra em italiano, nem entendem italiano. Então isso aqui é um pensamento muito atrelado ao colonialismo, digamos assim, do Estado italiano que ele está impondo aí para vocês. Então, vocês não precisam saber falar italiano, é uma outra língua, é um outro povo. Então, vocês conseguem aprender vêneto sem saber uma única palavra em italiano. E como eu faço? Escreve ali para o contato@linguamari.com e aí a gente conversa mais sobre isso, sobre o curso de língua vêneta, que não vai ficar sempre disponível aí, tá bom? Então eu vou disponibilizar por mais algum tempo e depois a gente vai cessar aí esse curso. Bem, vamos lá então. Obviamente eu já faço um último convite para vocês, porque o convite eu preciso fazer agora porque é digamos, um mini curso, né? Um mini curso que vai ter nesse sábado, né? Nesse próximo sábado aqui, dia 8 de julho, que é um curso bem pequeno, uma masterclass, com o professor lá da região do Vêneto. Ele vai falar sobre a história territorial e arquitetônica da Sereníssima República de Veneza. Nós estamos aí com as últimas vagas, se você quiser tem mais 2 vagas, então corre aí, escreve também para o e-mail, enfim, o contato@linguamari.com, escreve para o e-mail, caso você queira participar, só tem mais 2 vagas, tá bom? Vamos lá então. Que figura é essa? Omselvarek, porque tem duas, né, tem duas versões, tem uma que é Omselvarek, o outro Omselvarek, e também popularmente também conhecido como Omoselvadego, que isso aqui tudo vêneto, né? São variações da língua vêneta, que é homem selvagem. Justamente por isso, porque ele é uma criatura selvagem, popular aí no mito, no folclore, que também faz parte do Vêneto. Olha só, eu destaco aqui digamos, algumas coisas típicas, né, dessa figura lendária e antiga. Ele é essencialmente um mortal comum, que vive
fora da comunidade humana, preferindo lugares isolados, as montanhas, os bosques, tá bom? Então vocês, digamos, na história, na mitologia comum, vocês o encontrariam nas montanhas geladas, né, dentro das florestas e tudo mais. Em contato com a natureza, isso é, a natureza é a casa dele, ele maximizou suas características físicas que garantam a sua vida, né? naquele ambiente aí, como a força, robustez, faro excepcional para seguir as suas presas. Então imaginem que ele é uma criatura muito diferente, vocês já conseguiram ver, eu coloquei ele aqui na capa do vídeo, mas ele é uma criatura muito diferente. Quem sabe eu até coloque aqui no vídeo outra vez para vocês conseguirem dar uma olhada aqui do meu lado, tá? Eu coloco ele aqui do meu lado, o Omselvarek. Ele não faz a barba, obviamente, né? Nem corta o cabelo como nós, de modo assim que, digamos, ele seja uma criatura totalmente peluda, né? Uma criatura realmente assustadora. Por essa razão, né, ele se torna essa figura aí aterrorizante, realçada pela pele de cabra que ele veste. Ele veste uma pele de cabra. Às vezes ele sente a necessidade de confraternizar com os homens. Olha só que interessante, né? Na mitologia eles dizem que muitas vezes ele sente essa necessidade de sair e confraternizar com os homens. E que esse personagem aqui mitológico, ele teria, né, ensinado também os homens os ofícios da transformação, por exemplo, dos laticínios. A gente vai ver um pouquinho mais adiante sobre isso. Então, na Itália, a tradição relativa ao homem selvagem, Homo Selvarek, se desenvolveu em toda a cordilheira alpina e pré-alpina e nos Apeninos do norte, enquanto ele é totalmente ausente no sul da Itália, tá? É uma, digamos, uma mitologia mais nortenha, né? Mais nórdica ali, digamos, indo para o norte mesmo. As lendas sobre ele geralmente o descrevem como um homem que vive fora da sociedade civilizada, como eu falei para vocês, dentro da floresta, onde faz sua casa em uma caverna, e aí daí também tem, né, as lendas que abrangem os Alpes, e uma cabana abandonada ou lugares semelhantes, né? Ele sempre está atrelado a essa figura de um homem isolado, um homem selvagem, né? Tendo saído da floresta, teria sido ele quem ensinaria os homens a arte da queijaria, como já foi dito, né, mexer ali com os laticínios, ou em outras versões técnicas de apicultura ou mineração, porém escarnecido, isso é, zombado, né, esnobado pelos homens, enganado ou amedrontado, teria voltado para a floresta, privando o homem da possibilidade de aprender outros segredos mais, por exemplo, de transformar o leite em óleo ou cera. Então, na mitologia comum, né, na lenda comum, se diz que ele, apesar de ser uma figura bruta, né, uma figura feia, ele tem um grande conhecimento sobre muitas coisas ali, tá? Que poderiam ser bastante úteis para os homens, mas os homens são estúpidos e acabam assustando ele, enfim, fazendo com que ele fuja e caia fora. Segundo algumas versões, ele ri quando chove, chora quando o tempo está bom. Atitude ali que explicaria, né, que explica acreditando que as condições meteorológicas do presente são o oposto das que se seguirão. Por exemplo, se é um dia muito quente, as pessoas costumam dizer, eu acho que vai chover, né? E se é um dia que tem muita chuva, ou enfim, que já são várias semanas aí chovendo, as pessoas falam, bom, alguma hora vai sair o sol, porque está chovendo demais, né? Então, seria mais ou menos isso que se diz também que teria pego com ele esse aprendizado, né? Quando está muito quente é porque vai chover, quando chove demais, alguma hora sai o sol, evidentemente, né? Em um pequeno número de lendas, ele assume as características típicas de um trapaceiro, mas é muito raro, se diz aí que na pesquisa que é muito raro que ele seja claramente mau, né? Geralmente ele é até muito mais, digamos, bom do que mal, né? Origem e difusão do personagem. O homem selvagem que vive fora da civilização é um arquétipo muito antigo e que sofreu inúmeros declínios nas diversas culturas europeias, entre as quais é possível traçar um traço comum. A figura está, por exemplo, presente nas tradições do arco alpino italiano, suíço e austríaco, dos sudetos poloneses e dos Pirineus catalães. Figuras semelhantes ao homem selvagem também estão presentes em outras culturas do mundo, por exemplo, no Cáucaso, com o Kaptar, no Extremo Oriente, o mongol Alma, o siberiano Kukua, o russo Nasnas, o
chinês Jingsung e Yanren, o Metokanjme birmanês, me perdoem a pronúncia, né? O Yeti tibetano, e na América do Norte se tem o pé grande e o Sasquatch, e Oceania com o Yoi. Embora deva ser notado que personagens como o Sasquatch e o Yeti são apresentados mais como primatas incompletamente evoluídos do que como humanos regredidos a um estado selvagem, que é o caso do nosso Vêneto Homo Selvarec, né? O homem selvagem. O caráter do homem selvagem na Europa se desenvolveu principalmente durante a Idade Média, teria se desenvolvido principalmente durante a Idade Média, adquirindo especialmente nos Alpes uma série de características fixas que permaneceram também nas tradições posteriores. Espero que você tenha gostado aí da nossa lenda. Eu, mais uma vez, deixo o nosso Homo Selvarec aqui na tela, né? Então, a designação dele aí em língua vêneta, né? Homem selvagem, Homo Selvarec, eu deixo ele aí na tela, e aí dando também a oportunidade para você conhecer e tentar pesquisar mais sobre o nosso típico, né, folclore. Espero que você tenha gostado, Strucon. Tchau, tchau.